Olá, pessoal! Estamos aqui hoje de novo, eu e a Mônica, para mais um Chega Junto, né, Mônica? Com certeza, aqui sempre às quartas-feiras. Como é que você fala mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso mesmo. E hoje a gente veio falar sobre esporte. E assim, a temática é bem diferente. Hoje a gente vai falar com um atleta que é campeão. Ele é faixa preta de jiu-jitsu 3º grau, foi um dos primeiros, não vou falar o que é, jiu-jitsu no mundo, é árbitro internacional de MMA, campeão mundial de jiu-jitsu, já andou de kart, Stock Car, Pro 500 kart e piloto da Marcas e Pilotos. Isto tudo, detalhe pequeno, né? Numa cadeira de roda, em cima de uma cadeira de roda. Então o menino, ele não tá brincando não, acabou de fazer 37 aninhos, né, formado em engenheiro de produção e pós-graduado em gestor público. Já tem um currículo aí. Tem um currículo bom, né? Bom, aos 29 né? Básico, anos, bem básico. Aos 29 anos foi vereador, e a gente tá hoje aqui recebendo. Mas antes disso, né, vamos pedir o pessoal para seguir a gente em todas as plataformas. Lógico, né? Certo? Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify, JC Rio Claro. Parabéns, Mônica, você tá cada dia melhor. Depois eu que não estudo. Nossa, você vai fazer isso, assim, ao vivo. Eu falo, ao vivo não, ao vivo na gravação. A nossa amizade é uma porta aberta pro público. Tá certo, tá bom. Você espera que vai ter retorno, tá? Me segue no Instagram, Aline Magaceron, Mônica Buteri, e estamos aqui hoje com Ives Carbinati. Isso, bem-vindo, Ives. Conta um pouquinho de quem é o Ives. Eu já contei um pouquinho, que a gente faz isso mesmo, né? Exato. Mas seja bem-vindo. Muito obrigado, agradecer a vocês, Mônica, Aline, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho do nosso trabalho. Como você, agradeço pelo menino, um menino de 37 anos, mas... Não, mas né? Pra quem tá com 52, os 37 não, é nada, né? Nossa, flor da idade. Nós estamos quase que juntos, né? Mas tudo bem. E é uma satisfação estar aqui pela primeira vez, participando com vocês. E eu falo que a minha história começa, acho que antes de eu nascer já, né, dentro do esporte. Falo que minha família sempre me apoiou no esporte. Comecei no esporte com 3 anos de idade. E dos 3 anos de idade até agora, eu acho que eu passei por todas as vertentes já, né? Como atleta, como treinador, como empresário de atleta, organizador de evento, árbitro e agora como gestor público, né? Dentro da Secretaria de Esportes. Então, acho que tem uma bagagem aí. A gente vem trabalhando, eu falo que eu trabalho com esporte. Acho que não me conheço fora do esporte, acho que eu nunca me vi fora do esporte. E nesse período todo eu passei por diversas modalidades, né? Sempre fui competitivo ao extremo. Sempre, desde pequeno? Você sempre competiu desde pequeno? Sempre. Eu falo que a primeira competição foi com meu irmão. Meu irmão foi fazer natação, e né, ele precisava fazer natação. Ele era mais velho. Mais velho, 5 anos mais velho. E aí, minha mãe e minha avó levavam a gente lá na natação e eu queria fazer o que meu irmão fazia. Né? Eu não podia falar, não, quero nadar, quero fazer igual meu irmão, quero ir pra piscina, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então eu falo que ele foi meu primeiro adversário, mas assim, o primeiro incentivador ali, né, a família. E isso me colocou sempre assim, ia fazer aquela coisa de querer apostar a corrida na quadra ali. Eu falava, não, eu quero ganhar, eu quero chegar na frente, né. E pra mim, assim, eu tive a oportunidade, acho que muitos, né, infelizmente, essa nova geração, acho que não tiveram a oportunidade de conhecer Ayrton Senna. E eu tinha 7 anos quando ele faleceu, então eu falo que esses 7 anos que eu pude acompanhar a carreira de Ayrton Senna, eu me espelhava muito nele. Eu trago isso até hoje comigo, seja na vida profissional, seja na vida como atleta, seja na vida como na vida pessoal. Fazer o melhor. Né? Eu não quero ganhar dos outros, eu quero ser o melhor em relação a mim. Né? Fazer o melhor pela minha cidade, né? Pelo meu estado, pelo meu país, pela minha família, pelas pessoas que estão ao meu redor. E isso é muito latente em mim desde criança. Né? Então eu falo que o esporte é minha vida. Que legal. E seus pais são esportistas também ou não? Nunca ninguém na família foi. Meus tios sempre fizeram isso como hobby, né, como lazer. Mas eu acho que atleta eu quebrei mesmo? um pouco os paradigmas da família, né? De ser o primeiro atleta, primeiro a se envolver em política. Acho que eu fui um pouco fora da curva, assim, da família, que né? Legal, que e bacana. A gente tá vendo aqui a engenharia. Como é que entrou aí? Por quê, né? Por que não foi para educação física? Essa foi a pergunta que eu mais ouvi durante o colégio, né? E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu iniciei no jiu-jitsu. Até lá, só para contextualizar,
Eu tinha feito ginástica olímpica, natação, judô, handebol, basquete, futebol, atletismo, tudo, né? Andava Tudo de que skate, de podia. bicicleta, de patins, queria fazer tudo porque eu gostava de esporte, eu queria fazer alguma coisa que me desse alegria. E aí com 14 anos comecei a treinar jiu-jitsu. Eu tava no 8º ano, né, na 8ª série no colégio. E aí eu lembro que quando eu ia para as competições, a gente tinha lá atletas com diversos níveis sociais, né? As pessoas que tinham condições de pagar a inscrição de campeonato, comprar o kimono, fazer a viagem, e o atleta que passava necessidade. E aí eu ficava pensando, né? Falei, como que eu posso ajudar esses atletas, né? Eu fico ali no meio termo, né? E minha mãe sempre me apoiando, minha avó, minha família, a gente ia lá, ia comprar um isotônico, comprava 2, 3 para levar para esse atleta, né? Aí ia comprar uma fruta, comprava 2, 3 a mais para levar para esses atletas. Barra de cereal, mesma coisa. Então, eu falei, poxa, eu tô conseguindo ajudar outras pessoas. E eu me senti importante com 14, 15 anos, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer pesquisa na internet, logo que estava surgindo a internet de pesquisa aqui no Brasil, né? E eu ficava assim, falava, como que eu posso ser melhor? Como que eu posso render melhor? Não tinha essa questão de dieta, uma coisa tão fácil como a gente tem hoje, esse acesso, né? De dieta, de preparação física, Então, assim, era muito precário. Então, assim, era tudo na raça mesmo. Meu pré-treino era um caldo de cana e uma paçoca, né? Oh, mas é um bom pré-treino. Assim, eu que fazia minha dieta, né? Então, o intratreino, entre um treino e outro, eu acabava comendo um açaí. Eu não sabia se era bom, se não era. Era gostoso. Mas eu não sabia se fazia bem. Mas te fazia bem. Te saciava, né? Te deixava com energia. E aí eu comecei a pesquisar. Como render mais no tatame, como render mais no jiu-jitsu, como ser mais produtivo. E uma vez apareceu uma propaganda num curso de engenharia de produção. Eu falei, deixa eu entender o que é isso. E aí eu falei assim, era um curso novo na época, exato. Né? E eu falava assim, como que eu posso ser melhor? Aí eu via, falava, poxa, a bola de futebol lá da década de 50 é totalmente diferente agora, né, dos anos 2000. A chuteira é totalmente diferente, a bola de basquete, as regras, as coisas foram evoluindo. Eu falei assim, como que a gente pode fazer isso no jiu-jitsu? Como pode fazer isso nas artes marciais, nas lutas em geral, no boxe, que eu também treinava boxe. Eu comecei jiu-jitsu aos 14, boxe aos 16, me envolvi no MMA aos 17. E aí eu falava, como que eu posso ser mais produtivo? E comecei a pesquisar. E eu via que eu falava, eu posso desenvolver um kimono mais leve, um tatame mais resistente, porque a gente tinha o tatame de palha ainda, que ralava, esfolava todo mundo, né? Eu falava assim, como fazer uma luva que não lesione o adversário, que não lesione a sua mão. Então, assim, começar a desenvolver produtos. E foi nessa linha que comecei a estudar. Que bacana. E aí, quando eu entrei na faculdade de engenharia de produção, o pessoal falou, você tá no curso errado. Eu falei, não, eu não me vejo dando aula. Eu adoro isso, mas eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar tanto o professor, quanto o atleta, quanto o aluno. O que eu posso fazer? E aí, quando eu sofri o acidente, em 2008, conversando com um professor, ele falou assim, vamos mudar um pouco o foco? Para produzir é muito caro. Mão de obra, matéria-prima, espaço. Falou, vamos começar a prestar serviço, fazer uma prestação de serviço. Você vai fazer consultoria para a carreira de atletas, vai fazer organização de eventos, vai montar a equipe de arbitragem, fazer o staff. Falou, você vai fazer a logística do evento, a produção do evento, a gestão do evento, que é da engenharia de produção. Sim, sim. Eu peguei e falei, poxa, que legal. Aí comecei a estudar. Então, assim, dentro do curso eu consegui ter essa vertente, mudar essa vertente para estar hoje onde eu estou. Que legal, que bacana. E você fala, quando a gente conversou um pouquinho, você passou pra gente que você começou a faculdade andando, né? Exato. E terminou numa cadeira de roda, né? E você tinha 21 anos quando você sofreu um acidente. Como é que foi isso? Eu falo que foi, assim, transformador positivamente para mim e para todo o meio ali da faculdade, né? Porque eu entrei aos 18, 19 anos ali na faculdade. No 3º ano eu sofri um acidente e aí eu falava assim, eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a treinar, eu quero voltar à minha vida normal. E era assim, um desafio. A faculdade vai estar com acessibilidade? Os alunos vão recepcionar? Como vai ser? Porque eu não ia voltar na mesma turma, porque eu acabei perdendo 2 semestres ali, então eu ia voltar numa turma depois, né? E foi assim, a hora que eu cheguei, parecia final de Copa do Mundo, né? A galera recebendo, aplaudindo, abraçando, e fazia matéria numa classe, fazia matéria na outra turma, porque ficou tudo bagunçado a grade ali, né? Então, todo mundo te ajudando, todo mundo, assim, foi emocionante, né? Eu falo que meu primo chegou a me levar algumas vezes na faculdade, meus tios, minha mãe, eles levavam, eles ficavam emocionados. Com certeza. Só de você falar, assim, a gente já fica mesmo. E eu falava, poxa, a gente tá falando de 15, 16 anos atrás, né? E nesse período, como que ia ser assim? Um degrauzinho ia ser
muro pra mim. Sim. Com certeza. E aí a faculdade foi lá, se adequou, fez adaptações. Fez tudo. Ah, como que é ser dentro do laboratório? A faculdade de engenharia tem muito laboratório. Não, vamos mexer, vamos mudar a bancada, vamos mudar isso aqui, vamos então fazer foi assim. bom pra... Então, assim, a faculdade transformou, os alunos transformaram. Aí tinha aquela questão, né, de... os alunos não concordam com alguma coisa, vamos fazer greve, vamos fazer manifestação. Oi, vamos junto. Eu falava, não, cara, não vou, vai ter aquela muvuca lá, vou ficar quietinho aqui no meu canto, né? Aí, vamos fazer churrasco, vamos fazer festa no bar, vamos comemorar, vamos junto. Então, assim, eu me sentia parte do grupo. Nunca foi desde como era sempre antes, né? incluído ali. Exato, exatamente. Foi muito positivo essa volta. E aí eu falo que fui privilegiado, que eu tive formatura em 2 turmas. Na turma que eu iniciei, daí eu até fiz um texto de homenagem ali pra turma, Você foi chamado, você foi convidado para participar. Dessa primeira turma, a qual eu iniciei a faculdade. E aí eu fiz na segunda turma, a qual eu que concluí. você concluiu. Então, eu acabei tendo 2 formaturas com 2 turmas diferentes. Que bacana, que lindo, nossa, que homenagem, É. Legal. E assim, Obrigado. o acidente que você sofreu não foi de kart, não foi nessas competições que você costuma... Você fez tudo depois, foi um acidente doméstico, assim? Eu tava voltando de Piracicaba, né, a gente teve um interclasses ali na faculdade, fomos comemorar a vitória do jogo. Voltando de Piracicaba a Rio Claro, um amigo meu estava dormindo no volante, ele acabou perdendo o controle do carro. E eu estava deitado no banco de trás, sem cinto de segurança. Tá. E o carro veio a capotar em torno de 8 vezes, mais ou menos. Numa dessas 8, eu fui arremessado para fora pelo porta-malas. Não lembro de nada, não me recordo. Tinha 21 anos na época, foi dia 20 de setembro de 2008. Meu Deus. E no dia 20 eu seria padrinho de casamento de um amigo meu, né? E aí... fui pro hospital, a hora que eu acordei, o pessoal comentando, eu falei assim, não, faz o que tem que fazer, eu preciso ir pra São Paulo, você pode ir de casamento de um amigo meu, eu preciso ir pra lá, me libera logo, ingessa o que tem que engessar e tal. E eu começava a sentir muita dor, e eu falava, não, isso aqui vai passar, vou tomar uma medicação, alguma coisa já passa, né? E ela falava, não, você não vai ter condições de ir pro casamento, você vai ter que ficar aqui, você sofreu um acidente grave, você vai ter que passar por cirurgia, e aí começou a cair a ficha, aí eu comecei a entender a gravidade. E eu comecei a passar a mão, né? Falei, bom, a cabeça tá aqui, os olhos, nariz, boca, eu falei, os braços, as pernas estão aqui. Falei, então tá tudo certo, não aconteceu nada de tão grave. Falei, vou passar uma cirurgia e daqui a pouco eu já tô em casa. E aí foram passando informação de o que tinha acontecido, da gravidade que tinha sido. Acabei ficando 5, 6 dias na UTI, mais uns 5 dias no quarto, até ir pra casa. Mas eu falo que, mais uma vez, né? Eu falo que eu fui abençoado de ter 2 formaturas, né? E fui abençoado também de ter, acho que foi mais uma final de Copa do Mundo, né? Porque todo dia muita gente indo fazer visita no hospital, desde o primeiro socorro ali, né? Até a cirurgia, o quarto, a ida para casa, foi assim, a gente fala, né? Foi totalmente limpo, assim, 100%. Então eu falo que foi tudo muito minucioso. E era coisa. 1 segundo por dia, assim, cada milímetro de vitória era uma comemoração, né? Então, assim, já não tô respirando por aparelho. Falei, graças a Deus, já tô, poxa, eu tô sentindo os braços, eu tô conseguindo respirar sozinho. Eu falei, olha, não deu nenhuma lesão cerebral, não deu nenhuma... Não, gente. Então, assim, vamos agradecer. É um dia eu tô ouvindo, tô chegando, vez. Tô falando, né? Falava, então, cada dia era uma vitória. Porque eles não sabiam que ia ficar de sequela, né? Então... era tudo uma incógnita, porque... vamos fazer exames, grave, vamos fazer tomografia, fazer ressonância, vamos ver o que tem por dentro, né? O que aconteceu ali na medula, né? Que foi uma lesão medular, o meu caso. E aí era novo pra mim, pra minha família. Eu falo que minha mãe, meu irmão, minha avó, acho que ali envelheceram uns 10, 15, 20 anos ali, em minutos, né? E foram meus pilares ali, meu alicerce, né? Minha família toda. E em nenhum momento, eu falo que em nenhum momento desse dia 20 de setembro até hoje eu chorei de raiva, eu culpei esse amigo meu, não, nenhum momento, a gente é amigo até hoje, um ajuda o outro, eu falo que hoje eu sou a mente dele, ele virou minhas pernas, né? Um ajuda o outro ali de alguma forma, todo momento, né? Minha família ali apoiando, os amigos, todo mundo encorajando, falava assim, não, vamos voltar, vamos agradecer, primeiro de tudo vamos agradecer. Sim. E aí eu pensava assim, eu falava assim, eu troquei o kimono por um avental de hospital, troquei o tatame por uma cama de UTI e troquei a luta com o adversário com a luta com a vida. Então assim, só mudou o sistema de luta, o modo de lutar. Eu vou continuar lutando todos os dias, né? Então, como a Aline falou, quando dá um recado, né, pro pessoal, que eu falo hoje para todo mundo, eu falo assim, não desista dos seus sonhos. Eu realizei muitas coisas
da minha vida, dos meus sonhos, depois de um acidente, e muita gente quer que aconteça da noite pro dia, que aconteça numa semana, em um mês, fala assim, não aconteceu, eu vou desistir. Não, cara, não desiste, porque às vezes você tá tão próximo, às vezes você desiste, faltava 1 centímetro pra você chegar, faltava 1 milímetro ali, e você desistiu. Então eu falava assim, eu não sei o dia de amanhã, mas enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver respirando, eu vou estar lutando. Eu vou estar lutando, eu vou estar superando, eu vou estar vivendo isso aqui como se fosse o último dia da minha vida, porque eu não sei quando vai ser o último. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, depois eu faço. Depois eu vejo. E essa postergação E a gente não sabe se vai ter o depois. Né? É muito rápido, é muito. Isso acho que é muito do esporte também, né? Acho que essa tua calma, essa tua certeza de que um dia depois do outro, um passo, né? Entre aspas, sim, né? Sim. Depois do outro e tal. É muito do esporte isso também, porque você tem que treinar, você tem que aprender o esporte, você tem que lutar, você tem que tentar chegar em primeiro. O Tatu até veio aqui e falou pra gente, né? Que a pessoa tem que saber que todo mundo que jogou no time tentou do mesmo jeito. Né? Não ganhou, mas tentaram, né? Todos lutaram para chegar em primeiro lugar, não chegaram, mas tentaram. Então o esporte tem muito isso, ele ensina muito, né? A disciplina do esporte é importante nisso e com certeza ajudou muito você nessa superação, nessa fase difícil da sua vida. É aquela história, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Exatamente, né? Todo mundo fala que tem sorte. Então eu falo assim, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2001, tenho 23 anos de jiu-jitsu. Eu fui realizar o sonho de ser campeão mundial em 2015, 14 anos depois. E eu já estava numa cadeira de rodas. Mas você já pensava em tentar assim, o jiu-jitsu dessa forma ou não? Isso cresceu depois do acidente? De você virar um atleta mesmo, assim? Eu sempre fui. Desde 3 semanas de treino eu já estava competindo no jiu-jitsu. Então você já E veio aí com antes isso. do acidente eu já tinha títulos paulistas, títulos nacionais, títulos internacionais. E aí quando eu sofri o acidente, meu treinador na época era o Ramon Lemos e o Leandro Brasoloto, que ainda é meu treinador. Eles falavam, não, a gente falou, você sempre foi atleta, você tem que voltar a treinar. Aí eu voltei a treinar. Aí eles falavam assim, mas você voltou a treinar, mas tá fazendo por hobby, você era competidor, tem que voltar a competir. Eu falei, mas não tem atleta. Não, a gente vai vamos criar a categoria. E iniciamos as adaptações. E aí me chamavam para fazer lutas de demonstração, eu falava assim, poxa, mas nos campeonatos eu falava, mas não tem a mesma adrenalina, né, de antes de ter que ir lá e lutar e me superar, porque é uma luta de demonstração, todo mundo sabe que o cadeirante vai acabar ganhando ali porque é uma demonstração, né, ele vai mostrar o que ele pode fazer. E aí em fevereiro de 2014 a gente oficializou a categoria, então hoje completando agora, esse mês, completando 10 anos da oficialização da categoria das pessoas com deficiência, né, e quando a gente oficializou eu falava assim, será que não é o momento de eu ser campeão? De realizar o sonho que eu tinha lá de trás? Né? Eu tinha o sonho de ser um Ayrton Senna, eu tinha o sonho de ser campeão mundial, eu tinha tantos sonhos. E tinham muitos cadeirantes já atletas de jiu-jitsu? Que a gente conhecia não, mas daí quando a gente oficializou, no primeiro evento tinham 13 deficientes, entre autistas, síndrome de Down, amputados, pessoas com má formação, cadeirantes. Então no primeiro evento fizemos com 13 e hoje já tem mais de 30 países competindo, com mais de 300 atletas, legal. Né? Foi uma evolução muito rápida, muito grande de um esporte que eu falo que era pouco conhecido, né? O jiu-jitsu para pessoas com deficiência, né? E hoje, graças a Deus, a gente... Por isso que eu falei, eu nem não sabia mesmo que tinha. Eu fiquei na dúvida, como é que categoria? Será que é normal e assim, ou não? Como é que é esse esporte? Você não fica em cima da cadeira de roda, vocês ficam no chão. Exato. O boxe, eu treinava boxe antes do acidente também, fui treinar depois do acidente, então a gente desenvolveu, junto com uma fábrica de cadeiras de rodas aqui de Rio Claro, a gente desenvolveu uma cadeira de boxe também, né? Então voltei a treinar o boxe, que era o que eu gostava, voltei a treinar o jiu-jitsu, que era o que eu gostava, voltei para a faculdade, terminei o curso de engenharia, voltei a trabalhar, voltei a ter minha vida normal, né? E o jiu-jitsu a gente sai da cadeira, né, para a cadeira do lado do tatame, desce da cadeira, e aí no treino eu treino com pessoas sem deficiência, mas eu peço para eles não utilizarem as pernas, né? Então, mas assim, eles têm a questão do abdômen, lombar, e involuntariamente acaba utilizando as pernas. É involuntário, não é automático, né? Mas o pessoal já tá bem adaptado, assim, já acostumou a treinar.
E a gente acaba levando algumas vantagens por conta do domínio dos braços, né? A gente trabalha o braço o tempo todo, né? O tempo então todo. A gente acaba levando essa certa vantagem aí nos treinos, né? Mas para você chegar nesse ponto, Ives, que você seguiu a vida depois do acidente, hora nenhuma você parou, então? Não, falo hora que... não teve esse negócio, ainda não tô pronto. Porque nossa, Deus. Porque a gente vê muito, né? E às vezes as pessoas travam, mas depois elas seguem. Você não chegou a ter nada disso. Não, eu falo que, como eu falei, né? Não chorei em nenhum momento, não fiquei pra baixo em nenhum momento. Eu só agradecia. Que legal. E aí eu falo que já quando eu comecei a fisioterapia, eu já falava... Ela vinha, por exemplo, né, a fisioterapeuta vinha com o pezinho de 1 quilo e falou, não, dá mais peso, eu quero treinar mais. Aí ela vinha, olha, você vai treinar, sair da cama para ir pra cadeira. Eu falo, nossa, mas isso aí é fácil. Olha que eu ia falar, nossa, não é tão simples assim, eu tenho que fazer. E ela, ó, você tem que treinar porque você tem que fazer força de tríceps, você tem que fazer isso. Olha, você vai sair da cama e ir pro chão. Você tem que adaptar, porque se você cair da cama um dia... Então tudo pra você era um desafio, então. E você encarou assim, isso como uma meta, né? Legal. Eu falo assim, eu tenho que ganhar, eu tenho que chegar, eu tenho que finalizar. E era assim, a meta que eu colocava junto com a fisioterapeuta, né? Eu falava assim, ela falava, olha, hoje a gente vai sair da cama pra ir pra cadeira. Eu falei assim, não, a hora que você terminar a fisioterapia aqui, eu vou estar fazendo isso sozinho. Eu vou estar me virando, vou me adaptar, vou achar... no dia seguinte, você vai sair de uma cadeira pra ir pro vaso sanitário, por exemplo. Vamos treinar. Você vai aprender a subir um degrau, vai aprender a descer um degrau. Eu falei, não, vou ter que fazer. A gente colocava a meta e... ela aprendeu também a lidar com você aí dentro. Espírito competitivo. E ela foi passando os desafios para você. Então, assim, desde o início da fisioterapia já tinha essa mentalidade, né? De, não, vamos superar. Aconteceu. Eu falava, o passado eu não mudo. O futuro depende de mim. Olha, gente, isso é difícil. Meu você Deus. não se apegar ao passado. Que é o que a maioria das pessoas ficam presas lá que é normal, né? É o normal, porque assim, você tinha tudo, né? Você tinha as suas pernas funcionando, você tinha o seu esporte que você gostava, você tinha. Agora sucesso, você não tem mais, então agora é viver daqui pra frente. E não, se pegar no passado, mas é difícil. Agora, muito difícil. O que eu vou fazer na circunstância que eu tenho hoje? Isso. Sim. Que legal, você foi assim, muito abençoado por isso, porque olha... Olhar pra realidade, né? Eu aprendi isso, não sei, né, se isso já estava comigo antes do acidente, se é uma coisa que já veio lá da infância, não sei. Provavelmente, né? É seu já. Nasceu com isso. Já, né? Com certeza. A gente nasce já com o... Você nasce pronto para certas coisas já. E agora que eu me vi na situação de cadeirante, né, eu falei assim, quero voltar a ter minha vida, quero voltar a viver, quero voltar... E eu lembro que eu fui fazer a reabilitação numa instituição em São Paulo, e quando eu cheguei lá, eu olhava assim para as outras crianças, eu olhava para outras pessoas com deficiência e falei, eu não tenho nada. Eu andei, eu corri, eu joguei bola, eu usei as minhas pernas. E essas crianças que já nasceram assim? Essas crianças que não tiveram a oportunidade que eu tive? Né? As pessoas que nasceram sem as pernas, por exemplo, que nasceram sem os braços, né? Pessoas com diversas deficiências, eu falava assim... E tem umas muito difíceis até, né? Situações mais complicadas, muito né? E eu olhava e falava assim, eu tô bem. Eu falava, eu tô vivo, eu posso estudar, eu falei, eu posso trabalhar, eu tenho uma base familiar, eu tenho pessoas que me apoiam. E essas crianças que além da questão da deficiência, tem a questão social, tem a questão de não ter um ambiente familiar, né? Porque eu convivi com essas crianças, eu vi ali, né, diversas histórias tensas ali que me emocionavam. Eu falava assim, não, eu não posso fraquejar. Às vezes eles estão se espelhando em mim, então eu tenho que dar força para eles, eu tenho que ser exemplo. E eu ficava assim, fiquei 3 meses internado ali nessa instituição. E aí eu até falo, né, eu ia fazer a parte da psicologia, ela falava assim, hoje é o dia de eu ter atendimento com você, porque eu venho tentar te atender, mas você que me ajuda. Aí eu fazia fisioterapia, eu falava assim, mas você tem que mudar o protocolo, eu queria mudar o protocolo do atendimento de fisioterapia de anos da entidade, né, e ela falava assim, mas como assim? Eu falava, o Ives tem 22 anos, na época eu tinha 22 que eu tinha ido pra lá. Eu falei, eu tenho 22 anos, você não pode tratar igual uma pessoa de 60, 70, 80 anos. O Ives pesava 60 e poucos quilos ali. A vitalidade é outra. Você não pode comparar com um cara de 120, um obeso, uma pessoa que tem, né, tem mais dificuldade. Eu falo assim, eu sou atleta, eu sou competitivo. O que você colocar, eu vou falar assim, eu vou conseguir. Eu vou fazer, eu vou chegar no objetivo. Eu falei, então você não pode tratar todo mundo igual. Lógico, todo mundo com igualdade. Isso, né? Mas cada um dentro da sua realidade. Cada caso é uma individualidade, né, de você ver. Então, assim... Eu falava, ia lá pro tablado, eu tava no tablado, eu falava assim, mas eu quero tentar virar. Não, mas não pode, que você tem uma cirurgia na coluna. Eu falei assim, tudo bem, mas eu vou tentar. Eu só vou saber se eu consigo ou não se eu tentar.
Então eu falo assim, eu quero tentar andar com o andador. Ai, mas é perigoso. Mas eu vou tentar, deixa eu tentar. Se eu me machucar, eu me responsabilizo, eu sou maior de idade, eu sei o meu limite. Né? Eu tava como atleta, eu tinha uma lesão ali no joelho, eu parava a luta. Eu tinha uma lesão no ombro, eu parava a luta. O adversário me finalizou, eu tinha que bater, dar os 3 tampinhas. Por isso que eu falo que o jiu-jitsu é um dos esportes mais plurais que tem, né? Que ali você vê o mais leve ganhando mais pesado, o mais fraco ganhando mais forte. E assim, você não aguenta, você desiste. Então assim, você sabe o seu limite. Né? O meu adversário foi superior. Então assim, ali eu falo assim, meu adversário é o andador, meu adversário é a cadeira de roda. Não é meu adversário, é meu aliado. Com eu certeza. vou até o meu limite junto com ele. Sim. Né? Então, assim, a gente acabou mudando esse protocolo, graças a Deus. Hoje eles fazem dessa outra forma. E eles falam, então, eles falam assim, você revolucionou o sistema aqui da psicologia, porque a psicologia é assim, coitado. Você não e eles olhavam assim, não, o Ives não é um coitado. Né? Então, assim, eu chegava lá, eu lembro da psicóloga da Patrícia, ela falou assim, deixa eu desabafar com você. Ela contava os problemas dela. Eu falava, não, imagina. Porque eu falava assim, imagina se fosse no meu caso. Aí eu fazia uma comparação com a minha situação. Ela falou assim, não é possível. Ela falou, eu que tenho atendimento com você, eu que tenho que pagar pra fazer um atendimento com você, né? Então virou brincadeira, mas essa brincadeira, graças a Deus, deu uma evolução, deu um up no atendimento. E lá eu fui fazer basquete, cadeira de rodas, fui fazer natação, conheci diversas modalidades. Ninguém, né? E aí eu mostrei que o jiu-jitsu também dá. E aí a gente começou a fazer isso daí tudo. E lá que eu conheci o kart. Lá que você conheceu? A minha fisioterapeuta atendia um ex-piloto de motocross que sofreu uma lesão e ficou cadeirante. E ele corria de kart. E ela falou, Ives, tô vendo que você é agitado, que você não para, que você adora esporte, que você faz de tudo que você faz, você quer baixar tempo, você quer chegar em primeiro, você quer aprender, por exemplo, como que é bater bola na cadeira de rodas e tocar a cadeira. Eu queria aprender na hora. Eu falei, não, eu vim aqui pra isso, eu vou aprender isso hoje. E aí ela falou, por que você não vai conhecer o kart adaptado? Eu falei, kart adaptado? Ela falou, correr de kart. Sua mãe morre. Eu falei, não tem. Eu falei, você tá tirando sarro. Mãe, gente. Ela não pensa na mãe dele. Não pensa. Mãe, brincadeira, tá? Brincadeira, tá, mãe? Ele já ganhou os prêmios e tal, agora ele tá quietinho no lugar dele, agora ele sossegou. Sossegou o facho. Nada, né? Muito, não, né? Claro que não. Mudam as loucuras só. Então, esse é o problema. Conta pra mim, você assim, hoje você tem uma visão totalmente diferente e numa cadeira de roda, você é uma pessoa com deficiência e precisa de algumas coisas. Você acha que assim, o mundo hoje tá adaptado? Tá já adaptado? É inclusivo? Como é que é isso? Como é que você vê? O que você acha que precisa mudar? Por exemplo, você já foi vereador. Os órgãos públicos, os locais públicos, as calçadas, a gente ouve muita reclamação, a gente aqui do jornal ouve reclamação o tempo inteiro, porque as calçadas são uma tragédia, cada um faz do seu jeito, cada um faz a descida, sabe, a Carla Hoffman veio aqui dia desses aí, falou também dos problemas que o Daniel agora está indo para uma outra escola, está enfrentando nas valetas, lá nas sarjetas e tudo mais, então assim, é complicado, né, e assim, como vereador, vamos lá, vamos agora pegar um pouquinho na ferida aí. Como vereador, você trabalhou para esse pessoal que precisa de deficiência? O que você acha que faltou fazer? Ou que você ainda espera? Você agora é secretário, né, de esportes e tal. E assim, o que você acha que ainda dá para fazer e o que precisa ser feito? Olha, eu vou um pouquinho além. Eu vou falar como engenheiro, como secretário, vereador, atleta e como cidadão, tá? O Brasil, em geral, está muito longe, né? Eu tive a oportunidade de viajar para outros países, com certeza, mas eu falo assim, a gente também não pode só ver o lado negativo, né? Eu falo assim, andar dentro de um hospital é fácil, é liso, é plano, é tudo acessível, né? O difícil é o dia a dia na rua. Mas em outros países que eu fui, também passei essas dificuldades, né? Eu falo, você andar, por exemplo, em Manhattan, em Nova York, é uma coisa. Você andar na periferia de um país ali já é totalmente complicado. Com certeza. Né? Você andar em Buenos Aires, na parte turística, é tranquilo. Você já ir para o interior, já sai um pouco ali, já é mais difícil. Você vai para Disney, tá perfeito, exatamente. Né? Eu falo, Disney é um shopping, é um hospital, é uma coisa perfeita. Aí você vai, por exemplo, que eu viajei com atletas para outras cidades, para outros países, né? Trabalhando com eventos de MMA. Então, assim, vamos ver o lado positivo da coisa. O lado positivo é que o Brasil evoluiu muito nesse ponto, né? Mas só que o lado negativo é a falta de sensibilidade do ser humano, primeiro de tudo, a falta da inclusão do ser humano,
Porque quando eu saí dessa instituição de São Paulo, fazendo reabilitação, que era tudo plano, rampa, elevador, tudo largo, banheiro, tudo perfeito. Eu falei, tá, vamos pro dia a dia na minha cidade. E aí eu percebi que as pessoas tinham o preconceito. Entendi. De olhar e falar assim, nossa, ele vai pedir ajuda, deixa eu atravessar calçando. Verdade. Direto. E isso não é um problema de Rio Claro. Isso é um problema do ser humano. E isso eu falo de outros países também. Aí, mas vamos falar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. É acessível, muito bom, legal, ótimo. Não tem poucas críticas, vamos dizer assim. Mas também é questão do ser humano, porque o brasileiro, ele tá no Brasil, mas ele tá em outros países. E eu brinco que o brasileiro aqui no Brasil é de um jeito, a hora que ele vai para outro país, ele muda completamente. Então, assim, o cara aqui no Brasil, ele não joga o papel de bala no chão. Ele joga o papel de bala no chão aqui. Mas lá fora não. Vai lá fora não, que dá multa. Mas no Brasil também dá. Então, assim, por que você faz o certo lá e não faz o certo aqui? Você vê que ainda não tem uma base. Exato. Né? Então, assim, quando eu estava como vereador, só voltando agora na questão da pergunta, eu fui oposição por 4 anos, então eu não fui ouvido em nenhum momento. Isso é uma dificuldade, infelizmente, da política, mas eu não tive nenhuma abertura, nenhuma oportunidade. Mas nos poucos momentos que eu tive como debater o assunto, em condições de ajudar a essa frente, né, da pessoa com deficiência, eu falava, vamos mudar a questão da educação do ser humano primeiro, porque não adianta você fazer uma vaga de pessoa com deficiência e a pessoa estacionar na vaga. Não adianta você fazer a rampa e a pessoa parar com o carro na frente da rampa. Nossa, a pessoa para na vaga da garagem, na guia rebaixada da garagem, da casa do vizinho, por exemplo. Né? Então, assim, o que adianta você fazer toda a obra arquitetônica, fazer uma coisa perfeita, uma Disney, um hospital, e o ser humano não respeitar? Exatamente. Então, vamos começar da base? Vamos começar do início? Né? Não adianta a gente... então, eu falava que vamos fazer programas nas escolas, vamos levar o esporte adaptado nas escolas, vamos levar palestras para conscientizar as pessoas, vamos usar a mídia, a imprensa, para levar a informação para as pessoas e começar a conscientizar. Trazer pessoas que comungam no mesmo objetivo, né? Pessoas que têm alguma pessoa com deficiência na família, que é uma pessoa com deficiência. Entidades e pessoas que queiram fazer a diferença nesse meio. Porque eu falo assim, vou fazer projeto de lei como vereador. Vai ser aprovado? Vai ser cumprido? Exatamente. Quantas leis que a gente tem no Brasil, no estado de São Paulo, no município, que são leis vagas. Essas é aquele jeitinho brasileiro. Então eu falo assim, vamos tentar mudar o jeitinho e não ter o jeitinho brasileiro? Mas isso aí me surpreendeu de você falar. Por exemplo, quando eu vejo alguém, eu sempre tô pronta, né? Eu tô falando por mim. Então eu nunca imaginei, né? Como a gente não convive, eu não tenho ninguém na minha família, mas isso aí me surpreendeu, viu? De alguém negar uma ajuda. Olha, eu vejo, porque aqui a gente tem esqueci o nome dela agora, a filha da Dona Mara. Ela é deficiente visual, ela trabalha aqui na prefeitura. Você já encontrou com ela, Adriana? Já pegou no meu ela braço passa ali. aqui direto aqui na frente. Quantas e quantas vezes ela chega na calçada, ela para. Porque assim, é uma rua de muito movimento aqui a Rua 4. Então ela para esperando sempre para alguém pegar nela e ela pega na pessoa e a gente atravessa. Ela pega. Várias vezes eu passo, Adriana, vamos lá, tal, e atravesso com ela, tal. Mas quantas e quantas vezes ela não ficou parada aqui na frente, a Caíta mesmo sai do balcão para atravessar com ela. Porque assim, a pessoa tem medo, tem medo, não, vai me incomodar, vai contaminar, vai me passar deficiência. Vou perder meu tempo fazendo isso. Uma coisa que eu passo muito, hoje bem menos, né, mas veio evoluindo ao longo do tempo, mas é a questão da vaga da pessoa com deficiência. Isso eu estacionar, a pessoa estacionada. Eu já vi brigar comigo, frente. a pessoa brigando. Não, mas você tem que saber esperar. Falei, cara, você tem 50 vagas de estacionamento no estabelecimento, tem uma. E não é pra mim, é para as pessoas que vão utilizar. Mas é rapidinho. Falou, cara, mas é rapidinho pode ser uma emergência pra mim. Meu Deus. Né? Que nem eu falo assim, a vaga do idoso. O idoso, por exemplo, tem um cartão de idoso e acaba parando na vaga do deficiente. Eu falo assim, não, a vaga do deficiente é pro deficiente, o do idoso é pro idoso. Exatamente. Né? Então, eu vejo e eu falo assim, adianta você, você não tem, tem que fazer guia rebaixada. Eu vi aqui no centro, né? A prefeitura luta, tenta fazer, as secretarias se envolvem, obras, mobilidade, né? Isso falando, enquanto eu era vereador e agora, enquanto secretário, vendo isso, né? Como eu falei, fui da oposição e hoje da base. A prefeitura tenta fazer, vai buscar recurso, as secretarias se envolvem, mas assim, quem que está disposto a ajudar? Quem está disposto a fazer conscientização? É muito fácil o cara falar assim, não tem acessibilidade na cidade, tá, mas o que você está fazendo? A calçada é horrível, tá bom, mas o que você está fazendo? Você está indo buscar um meio de comunicação para expor a sua indignação, a sua chateação, a sua mágoa e tentar buscar algum recurso?
Eu falo que enquanto vereador... Fica todo mundo esperando pronto, né? Alguém tem que E fazer. reclamando. E quem que é o alguém? É. Seja você ser alguém. Seja você ir lá e falar assim, eu vou lutar por isso. Né? Então, por exemplo, quando eu estava como vereador, eu ia buscar recurso via deputado estadual, deputado federal, tentava trazer esse recurso para o município. Então, eu vejo que assim, isso falando de várias esferas municipais, estaduais, né, esfera federal, de vereador, deputado estadual, e do ser humano reclamar, mas não agir. Então, assim, eu nunca tive ninguém na minha família na política. Nunca tive ninguém na minha família vereador, prefeito, deputado, nada. E eu falei assim, eu vou entrar, porque às vezes é ali que eu preciso estar para tentar fazer diferença. Sim. Né? A história de entrar na política começou em 2014, com o Rodrigo Minotauro, que foi um dos grandes motivadores da minha vida, um dos grandes incentivadores, né? O irmão dele, o Rogério, também Minotouro. E ele falou, cara, você tem uma história de vida, você tem um currículo, você tem uma bagagem. São aqueles lutadores, né? Isso, do UFC. Os irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro. Tive a oportunidade de conhecer e fazer trabalho junto com eles, junto com o Anderson Silva, José Aldo, os lutadores do UFC, o Charles do Bronx. Charles do Bronx, eu cheguei a lutar com ele antes do meu acidente. E então, todas essas pessoas do meio do esporte, eu falei assim, eu vou buscar essas pessoas para me ajudarem a incluir o jiu-jitsu da pessoa com deficiência. Eu vou tentar ser essa pessoa. Meus treinadores, o Ramon, o Leandro, falaram assim, não, vamos buscar, vamos tentar, vamos colocar. Então, assim, eu falava assim, vou esperar alguém criar a categoria. Não, eu vou lutar para criar a categoria. Sim, lógico. Porque eu quero lutar. Lógico. Mesma situação da faculdade. Vou esperar a faculdade ser acessível para eu ir. Não, eu tenho que ir lá e lutar para a faculdade se adaptar. Tem que começar, já começar, E na já política chegar. foi a mesma coisa. É. O Minotauro falou, por que você não entra na política? Eu falei, eu, Minotauro? Falei, como assim? Falei, nunca pensei nisso e tal. Ele falou, cara, se você quer mudar a história do país, né? o país precisa de um líder. E a gente tá carente de líder. Ele falou, o último líder que a gente teve foi Ayrton Senna. É verdade. Daí ele falou, não tô falando de líderes políticos, nada. Não, líder de ser humano. Eu falei, não, De mas você exemplo. Aí ele falou assim, eu posso ser pro meio da luta, pros lutadores, pros atletas, pra pessoa. Mas quem não é do meio não me conhece, não sabe da minha história. Mas tá na hora de conhecer, né? E aí né? Daí ele falou assim, e você tem que ser isso aí, você tem que ser esse líder, você tem que ir pra frente. Usa a política para fazer, defender as pessoas com deficiência, defender o esporte. Eu falei, poxa, eu vou começar a estudar. E eu fui estudar política de 2014, que foi uma eleição de presidente, né, eleição federal, até 2016, que foi eleição municipal. Fiquei 2 anos estudando a política, treinando, viajando, competindo, correndo de kart, correndo na Stock Car Júnior, correndo de marcas e pilotos lá em Interlagos. Então eu falava assim, eu vou para São Paulo que eu vou treinar o kart. Deixa eu falar aqui. Meu treino vai ser na quarta-feira. Eu vou ficar lá de quarta a sexta, por exemplo. Você estudava. Deixa eu ver o que tem de curso de treinamento, de algum workshop, alguma coisa do meio para eu aproveitar a viagem, logística, né? Engenharia de produção. Claro. Otimizar o tempo, né? Aí eu olhava e falava assim, poxa, eu tô indo pra Joinville que eu vou passar uma semana dando seminário. Deixa eu ver se tem alguma associação de pessoa com deficiência, deixa eu ver o que tem lá pra eu visitar. Aí tinha a DERJ, que era a Associação da Pessoa com Deficiência de Joinville, a DERJ. Então, eu aproveitava. Aí eu falava assim, poxa, tô indo pra tal lugar, deixa eu tentar ver se tem algum vereador que é deficiente, que nem o André Bandeira de Piracicaba. Por exemplo, eu ia lá, conversava com ele e falava, não, cara, o que você precisar, eu te ajudo com a pauta da pessoa com Em deficiência. Santos, né, tem aqui foi tem prefeita bastante. até, teve aquela mulher que, acho que foi prefeita em Santos. Eu sei que eu conversava bastante com a Mara Gabrilli, que hoje é Sim, senadora, sim. que é do PSD também, do nosso partido. Conversava com a Célia Leão, que era deputada estadual, então De depois Campinas, virou... acho que é, não é? Isso. Isso. Eu fui fazer tratamento na Unicamp, ela passava ali na Unicamp, fazia alguns dias de terapia lá, de tratamento também, o qual eu fazia. Então eu comecei a me envolver nesses 2 anos para não entrar assim, eu vou entrar por entrar. Sim. Não, eu vou entrar com base. Tá. Qual que é a minha pauta? Pessoa com deficiência e esporte. Eu vou fazer inclusão Legal. através dessas 2 pautas e não vou ser hipócrita de falar que eu vou resolver isso. Vou que eu mudar resolver tudo. aquilo, que eu- Sim. Não. Você precisa de apoio também, né? E eu falava assim, um vereador da base tem uma realidade, um vereador da oposição tem outra realidade. Sim. E aí eu falava, mas você não vai virar base? Eu falava, não, eu tenho minha ideologia, eu tenho minha ideia de caminho, a qual Isso eu seguir, não vou a abrir minha pauta, mão, eu né? vou seguir o que eu acredito, prezo. Falei, é. o que eu fui criado com essa mentalidade. Eu cheguei aonde eu cheguei com essa mentalidade. Fui campeão mundial com essa mentalidade, eu realizei o sonho de pilotar o kart, um carro, chegar num campeonato enorme de automobilismo com essa mentalidade. Por que a política vai mudar? Fala, não, eu tenho que mudar a política, não a política vai mudar. Sim. Né? E até o Minotauro brinca, até hoje, ele fala assim, vamos nocautear a corrupção, vamos finalizar a corrupção, né? Que são os termos que a gente usa na luta, né? Então eu falava assim, é isso que eu tenho que fazer.
né, mudar a realidade através das pautas positivas. Mas não é fácil, né? Porque tem Difícil. tem muita gente. Difícil. Tem um lutando a favor e um monte lutando contra. Ainda né? mais Então, a ele gente que tá na sabe oposição, né? Ele falou, fiquei sem voz. É. Tempo. E você Distante, hoje né? é secretário de esportes. Isso. Né? E, então, assim, essas pracinhas de esporte que estão sendo feitas, né? Tem lá perto da onde eu moro, ali perto do campo de aviação, foi feita uma. Ontem eu passei, estava lotado de criança brincando. Eu acho uma coisa mais linda do mundo. E tem bastante ainda sendo feitas, com a ajuda do Estado também, né? Essas duas primeiras que a gente fez, que foi a do Jardim Novo, né? E essa do Aeroclube ali em frente ao Aeroclube, ali na 29, foram em convênio com o governo do estado, que é um campo de grama sintética e uma quadra de basquete 3x3. Tá. E qual que foi a ideia? Mostrar que a grama sintética não é só para a alta da sociedade, que a iluminação de LED não é só para a alta da sociedade, todos podem praticar. E é espaço aberto. E eu falo que você pode passar a hora que for ali, tem gente praticando. Tem. Ontem era o tempo inteiro. Ontem era umas passa 10 1 da horas da manhã, noite, uma meninadinha lá com a mãe, as mães todas lá em volta. Eu falei, meu, que coisa mais fofa. E assim, Isso é o pessoal muito bacana. vai a família, porque o pai vai ensinar o filho. Sim. Aí a mãe fala, não vou ficar sozinha em casa. Então a mãe vai, Só fotografa, tem que tomar cuidado, porque lá, como passa muito carro, ficou aberto, a reclamação, né? Que elas tem que tomar cuidado porque as bolas vão pra rua e a meninada vai atrás de... Onde vai bola, vai criança, né? A gente sabe aquele velho ditado. E assim, não sei, fazer um alambrado ali que consiga impedir a bola de vir pra rua, pensar nisso daí. Vamos lá. Pras O próximas. streetball, que é o basquete 3x3, ele vem da origem dos Estados Unidos. E lá ele é feito na rua. A ideia do início, né, começou na rua. Então os carros passando, igual a gente brinca aqui no Brasil, a galera jogava de golzinho, futebol na rua. Sim. Então era isso. O carro Essa passava, você Então a partir saía. do momento que você começa a fechar, você começa a não descaracterizar a modalidade. Então, o que a gente fez? A gente colocou numa área que tem uma área de escape longe e tem grama, tem terra. Então, assim, a bola de basquete, diferente da bola de futebol, que você chuta, ela bate na trave, ela espirra, que o cara vem e chuta muito mais forte que um arremesso de basquete, ela pinga e ela cai ali na terra, ela para. Então, assim, que tem muita gente que brinca com bola normal lá também, né? Então, exato. assim, então, acaba a bola quicando. O objetivo é o quê? Conscientizar a população de utilizar a quadra para aquela modalidade. A modalidade no certa. Jardim América, ali no Jardim Floridiana, Avenida 3A, na Rua 3A, com a Avenida Brasil, a gente inaugurou um espaço de parkour com o basquete 3x3. Eu ouvi falar do parkour. Aí também vieram falar, mas a bola, eu falei assim, pode ver que tem uma metragem ali de 10, 15 metros, mais ou menos, para chegar até a rua ali, que é justamente para isso, porque se você começa a fechar, a pessoa que está jogando, ela começa a mostrar quem é do esporte, né? Vamos dizer, a essência, a raiz, assim. Então, assim, o que a gente está pensando agora para dar uma minimizada nessa situação, colocar bancos, colocar algum arbusto, alguma vegetação para não ficar esse ambiente fechado, mas ter uma limitação, né? Então a gente está conversando até com a Secretaria de Obras, Secretaria de... E para ver se resgata essa coisa, né? Antes a gente brincava muito na rua, a gente tinha a gente não tinha locais, né? O tijolo, o chinelo, Nossa, o taco ali, mas hoje já não permite ser como era antes, né? Hoje já não permite ser, porque tem a violência, tem tudo que não tinha naquela época, né? Mas precisava resgatar, né? A gente aprendia muito na rua. Eu falo que a convive com todo mundo, né? Hoje as crianças são ingênuas demais, né? Exato. Porque não tem aquela malandragem da rua. E os pais também ficam preocupados. Os meninos da rua de cima, então né? Assim. A turma da rua de cima, a turma da rua de trás. Exatamente. Vai jogar aí o campinho, o terrão ali. Exato, aí dava confusão, trave de madeira ali você já se resolvia, né? E eu acho muito legal resgatar, se é possível, né? Não sei. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa ideia, né? Fazer esses espaços, por exemplo, no último dia 2 de fevereiro, inauguramos uma quadra no Jardim Novo também, que lá é para vôlei e basquete oficial, assim, tamanho oficial, e ainda tem um espaço atrás também, que é para futuramente, uma pista de skate, para ver a demanda do bairro. E isso foi uma coisa que a gente veio trabalhando muito nesse período aí de 2021 para cá. Falo que 21 porque 21 tivemos pandemia praticamente, um ano que não conseguimos... Meio perdido, né? Foi meio parado ali. Mas de 22 para cá, justamente isso, entender a demanda do bairro, da região. Porque eu falo, se você chegar num bairro e você colocar uma pista de skate, vai ficar às vezes ociosa, porque não é... Ninguém não tem o perfil ali das crianças. A gente tem um exemplo na cidade, de outras administrações que aconteceram isso. Colocaram uma pista lá, o pessoal destruiu a pista de skate porque não era o objetivo da pista. Eu fui conversar com um líder de bairro uma vez e ele falou assim, não adianta. Aqui não rola. Instalaram uma quadra de basquete aqui, ele falou assim, o aro tá aqui, destruído e ninguém joga, ninguém quis jogar isso aqui.
Ele falou, porque não é demanda. Se Ele falou, tivesse aqui é futebol, skate e de futebol. repente, exatamente. Ele falou Então tem que assim, fazer essa pesquisa. então foi o que a gente começou a fazer. Então hoje a gente está em 100% dos bairros da cidade. Todos os bairros da cidade tem alguma coisa da Secretaria de Esportes. 100%, seja uma academia ao ar livre, seja uma quadra, seja um professor de alguma modalidade. E aí a gente fala com essas pessoas, os líderes de cada ponto ali, né? Ponto. Então a gente pergunta assim, o que está precisando lá? Aí, às vezes, eles já trazem a demanda e falam assim, olha, o pessoal tava pedindo lá um professor de skate, ó, o pessoal tava precisando lá um professor de taekwondo, um professor de judô. Eu falo assim, olha, vamos levantar para ver qual que é o custo, porque, por exemplo, o kimono de judô, isso aí quanto custa? É um valor que não é barato. Então, será que todo mundo vai ter acesso? Será que não é mais fácil a gente entrar com a capoeira primeiro? Ah, vamos entrar com boxe? Quanto que é o equipamento de boxe? Ah, o boxe a gente já tem um equipamento aqui na secretaria que a gente consegue fornecer para aquele local. Ah, o jiu-jitsu, o judô, a gente tem o tatame, a gente não vai ter o kimono. Então a gente vê Tem que e ver. tenta fazer, Tem que fazer essa mescla, né, com a adaptar, população né? e o poder público. É, Então hoje a gente consegue atender 100% dos bairros da isso cidade. é muito importante, Que legal. porque dentro disso aí, é aí que você vai pegar os atletas, né? Que você vai ver. Você tocou num assunto Que importante, surge, né? mano. É aí que você É. vai pegar os atletas. Hoje você vai tirar as crianças do ócio também, que não tem o que fazer. Aí vai pra droga. Eu acho que o esporte é fundamental. Gente, tiraram das escolas até, né? Eu acho um absurdo tirar o esporte da escola, mas, né, deixa aqui a Absurdo. minha... Viu? Uma coisa sobre esporte, assim, você carregou a tocha olímpica aqui em Rio Claro. A gente não pode Também. esquecer de falar isso. Você tinha esquecido de me falar. É, Daí eu Tem falando tanta com o Léo coisa, Bauer, né? o Léo falou, Aline, ele carregou a tocha aqui quando a tocha veio aqui, por causa da Olimpíada. Você Exatamente. foi um dos que levou a Conduzir tocha a aqui tocha. também. Falei que foi tanta coisa que eu fui falando um breve currículo pra Aline ali, a hora que eu vi, falei, nossa, mandei um monte de áudio ali, é capaz de ela me Pode xingar. mandar, eu adoro. E aí, a hora que você falou, a hora que eu cheguei aqui, né, eu já lembrei. E isso foi assim, eu acho que foi uma coisa totalmente inesperada na minha vida. E deve Porque ter sido. em nenhum meu, momento eu me cadastrei. Em nenhum momento eu fui atrás disso, porque eu estava tão focado nesse período com as competições, com as viagens. Eu estava viajando bastante, né? O Brasil inteiro, levando o jiu-jitsu adaptado. 2016 foi o ano que eu carreguei a tocha. E eu viajei para Argentina, fiquei lá uma semana, viajei 2, 3 semanas para os Estados Unidos, fui para Joinville, fui para pro Ceará, fui para um monte de lugar. Rio de Janeiro ia 3, 4 vezes no ano para levar nos projetos sociais do Minotauro, do Anderson Silva, né, as lutas adaptadas. Então eu viajava muito. Então eu falei, poxa, eu nem sei se eu vou estar em Rio Claro nessa data, eu vou estar na correria, nem fui atrás vou de nem me programar. cadastrar. E as pessoas falavam e tal. Aí se não me falha a memória, acho que foi numa quinta-feira de manhã, por exemplo, né, que passou a tocha por aqui. Na quarta-feira, 6 horas da tarde, uma ligação. 021, falei, nossa, Rio de Janeiro. Falei, esses trotes, né? É, tá pedindo dinheiro. Dinheiro. Vai sequestrar meu filho, né? E eu não atendo, geralmente. E, Spam, sorte, essas atendi. coisas. olha, aqui é do pessoal da organização, do Comitê Olímpico, que vai fazer a passagem da tocha na sua cidade amanhã e tal. Eu falei, acho pegadinho isso aqui, né? Falei, estão tirando os olhos da minha cara, nem me cadastrei, como que eu tô sendo chamado? Eu falei, olha, a gente recebeu aqui Alguém. uma indicação Que sua, legal. que você é atleta de Rio Claro, você é uma referência, né? Você é uma pessoa com deficiência e tal. Eles tinham todo um briefing já da minha história. Eu falei, Ele falou, no ano passado você ficou campeão mundial na DCC e tal. E você é piloto, mas eu falava, cara... Você sabe tudo. Falei, estranho. É alguém falei, que me tão conhece sabendo muito. tudo, né? É. Puxaram lá minha ficha toda, né? E aí ela falou, olha, eu queria te convidar para ser um dos condutores amanhã na sua cidade. Eu falei, mas o que eu preciso fazer? Como que é? Ela falou assim, ó, Isso aí. ela falou, vou te Só mandar um ir. e-mail, você precisa fazer a confirmação, você vai receber o uniforme lá na hora, você tem que estar tal horário em tal lugar, que era no ginásio dos esportes, e aí eles vão te passar o ponto que você vai fazer, de onde até onde você vai fazer o carregamento da tocha. E eu falei, tá, mas eu preciso pagar alguma coisa? Que eu falei, não imaginar. Era o fim, Ela falou, né? não, falou, você Fim vai da lá, picada, tal. Tá bom, falou, manda esse e-mail pra eu verificar. Falei, deixa eu ver se, né? Isso se é um e-mail e verdade, tal. né? Aí eu mandei pro meu irmão da RTI, falei, cara, isso aqui é algum spam, é alguma coisa? Ele falou, não. Falou, É verdade. Oficial, é uma coisa oficial. real, é Legal, oficial. que legal. Eu falei, eu vou lá amanhã. Se eu chegar lá e falar, não, e você caiu no golpe, Exatamente, tudo bem, Beleza, pelo volto menos pra eu, casa pelo menos e eu fico fui, quietinho, pelo menos né? apareci. a hora que eu cheguei lá e a hora que eu vi lá, né, alguns atletas, né, o Tatu, o Acho Felipe que Felipe, Fusaro, a Carla do Taekwondo, a hora que eu olhava e falava assim, nossa, É gente, verdade. é verdade, eu tô aqui. Eles falam, não, a gente aqui, ó, você é o número tal, você vai sair do ponto tal, vai até o ponto tal. E eu falava, cara, tipo, Que legal. meu país sediando uma Olimpíadas e eu sendo um dos condutores da tocha na minha cidade, o único Meu, atleta, né, com fantástico. deficiência, o único atleta ali representando o jiu-jitsu.
de poder fazer isso, falar, nossa, eu falo, não é possível. Eu falo, será que é real isso? Que e legal. aí eu tinha levado um familiar, os amigos juntos, eu falo assim... Aí todo mundo chorou, daí a mãe chora, a avó chora. Tira foto, que eu não sei quando que eu vou ter... Acho que eu nunca mais vou ter uma oportunidade dessa na vida, né? De carregar uma tocha, o maior símbolo do esporte do mundo, olímpico né? agora. Então, isso que eu ia te perguntar. Da Olimpíada, e a Olimpíada agora? Para a Olimpíada, existe jiu-jitsu? Existe essas modalidades? Ainda não? Então você Não. precisa lutar pra Isso que eu ia isso falar. lá. Mais uma luta. Mais O uma luta a jiu-jitsu ser não é nem travada. esporte olímpico e nem esporte paralímpico, né? Mas pode virar, não E pode? E eu sonho que um dia se transforme em Ah, esporte então olímpico, vai. paralímpico, mas eu falo que já tô velhinho pra competir. Já no Ah, tá, jiu-jitsu, realmente, já. tá bem velho mesmo. né? Mas, cria pros próximos. Aí é o que a pra gente tava- incentivar essa molecada que tá aí. É. Agora, como eu tô na parte dos bastidores, né? Eu continuo trabalhando fora a política, fora a secretaria, eu trabalho, né, com os eventos de MMA, com os atletas, com toda a equipe de staff dos eventos, né, esportivos, eu tenho esse meu trabalho ainda. Falo que realizei todos os meus sonhos como atleta, como competidor. E hoje eu quero passar isso para as próximas gerações. Eu quero deixar isso, tipo, eu cumpri com a minha missão. Agora vamos ajudar outras pessoas a cumprirem com a missão. legal. É lógico. E às vezes eu falo assim, às vezes não necessariamente será o jiu-jitsu, pode ser, por exemplo, o boxe, né? Ou às vezes uma outra modalidade que alguém trouxer para mim, que já apresentaram algumas outras modalidades paralímpicas, e falando, você não tem interesse? Eu falo, cara, você é esportista, e eu sou assim. Qualquer modalidade que me apresentar, que eu me identificar, eu vou me dedicar para fazer o melhor. Que Aham. legal. E aí começam a apresentar, tem essa daqui. Por que você não tenta essa daqui? Por que você não tenta essa? Eu falei, calma, vamos. Eu tô Uma de começando cada a gostar vez, da né? coisa, mas vamos devagar. Falei, um passo de cada vez, né? Falo que é uma rodada de cada vez. Mas eu acho que é isso que motiva a gente também, cada vez, a ficar mais animado com a vida. Partilhar tudo aquilo que a gente aprendeu. Olha quanta coisa você tem pra... Desafios, né? Quanta Desafios. coisa que ele já aprendeu e agora ele tá ele já teve à frente, agora ele tá nos bastidores. Então é completo aí o negócio, né? Você Não sabe pode parar. os Muito pontos novinho ainda. fortes, 37 anos? Tem Que dia que você fez aniversário agora, não foi? 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Pelo amor de Deus. Tem gente. chão, pelo amor de Deus. Falar que tá velho é uma Fala isso, ofensa. dá pra nós, né? Que eu falo assim, para atletas de jiu-jitsu é uma sim. modalidade que desgasta muito, dá muita lesão, né, o jiu-jitsu. E a gente, assim, tá. algumas modalidades, você fala, eu vou fazer uma preparação física num dia e o treino técnico no outro. O jiu-jitsu você tem que fazer todos os dias, pelo menos 2 treinos de jiu-jitsu, né, que é um treino técnico e um treino mais que a gente fala que é ritmo, né, para você fazer mais lutas. Então, assim, para eu fazer isso, hoje eu não tenho condições por conta da demanda de trabalho. Né? Antes eu treinava. E fora Antes da que você política, eu tem que treinava fazer uma 6 horas da musculação manhã. também, né? A Aí você preparação vai fazer física. toda Que hoje a eu preparação faço, hoje eu física. mantenho. Hoje eu faço praticamente 4, 5 vezes por semana. Eu faço treino de preparação física, né? Tenho acompanhamento com preparador físico. Mas antes da política, eu acordava às 5 da manhã, treinava às 6 da manhã, até às 7, 7 e pouco. Então eu tinha feito o primeiro café da manhã às 5, 5 e 15. Tomava o segundo café da manhã, que era umas 8 e meia da manhã. Trabalhava com os atletas, com os eventos, almoçava. Aí treinava 3 horas da tarde, que era o treino técnico, que era o treino mais tranquilo, 3, 3 e meia. Tranquilo, Aí- bem tranquilo. Deve ser bem tranquilo. Não, né? tranquilo na rotina dele, né? Depois era Vamos fazer aquela comparar. visitinha de café da tarde na casa da avó, né? É. Tomar o Tinha cafezinho da tempo, tarde da né, avó. pra fazer. Aí eu treinava à noite, continuava trabalhando, então assim, Dava eu tinha pra tempo de competir. fazer a dieta, o descanso, que é primordial, dieta e descanso, o treino, então eu conseguia conciliar tudo. Hoje, a carga de serviço, a carga de trabalho é muito maior, então eu falo assim, cumpri com a minha missão. Não dá. Então eu vou me retirar, como, né, eu fiz minha última Como luta aqui em Rio atleta. Claro em 2021, e aí eu falei, olha, daqui pra frente eu vou oportunizar outras pessoas, dar Ótimo, condições, que legal. foi o que eu falei, em 2022 começamos a ver as demandas das regiões e começamos a levar ou um profissional ou uma área esportiva para começar a contemplar, e como a Mônica falou, né, de a gente fazer essa coleta de atletas, né, porque Coleta de atletas. eu falo que a gente seleciona ali, não é a gente que seleciona, é eles que conquistam, né? A gente só faz Eles o vão encaminhamento. sobressaindo, né? Aí você começa, aquele ali tem um jeitinho, esse aqui. Esse final de semana mesmo, eu tava num evento lá com os alunos de skate, eu já tava falando pro Bruno, que é o professor, eu falei, olha, aquele ali tem perfil de boxeador. Ó, aquele lá já dá pra levar pro jiu-jitsu. Daí eu falava, quantos anos você quer? 12 anos. Falei, 12 anos, mas tamanho de adulto, menino muito forte. Falei, imagine um zagueiro de futebol, esse menino. Então, assim, eu falei, a gente tem que ter essa interdisciplinariedade entre as modalidades, justamente para poder mostrar que às vezes a pessoa, eu falo, né, por mim, às vezes eu tava tão focado no jiu-jitsu e hoje eu falo assim, poxa, será que não tem um outro esporte paralímpico que às vezes pode ser, eu Às vezes consiga você treinar, sobressai em outro, você tá, Com você tá certeza. ali, que você tá meia boca. vai, não e vai? E o seu é o outro, E né? às vezes, então assim, hoje me apresento alguns esportes paralímpicos e eu falo, será que não é
a nova missão que eu tenho, me dedicar para o próximo ciclo paralímpico, né, que é em Los Angeles 2028, esse ano a gente tem as Paralimpíadas em Paris. Falo, será que eu não começar uma modalidade agora em 2024 e chegar ao sonho de uma Paralimpíada, por exemplo? Que até então não era um sonho, mas será que não pode ser um novo sonho e eu chegar a isso aí para mostrar? Então, assim, a gente tem que estar aberto a mudanças, às inovações, renovações, mas também lembrar que aonde eu cheguei graças a algumas pessoas. Graças a seres humanos. Então, eu também hoje sou um desses seres humanos que pode ajudar as outras. As pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho, exato. Né? E a amiga, infelizmente, chegou ao fim, né? Falamos pra caramba, como sempre. Ele perguntou no começo, quanto tempo? Falei, uns 40 minutos no mínimo. Mas nunca é 40 minutos, é sempre bastante. 1 hora. Político gosta de falar. Mas é isso aí. E a gente também, então, o papo é bom, a gente gosta bastante. Ives, você tem a sua última pergunta que você gosta de fazer, a minha última pergunta de sempre, se você já assistiu, você sabe. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão passando por algum momento difícil, assim, que... você entendeu. Deixa uma mensagem, o que você quiser falar. Eu falo, né, nas palestras onde eu vou, para todas as pessoas que eu converso, às vezes algum amigo que está precisando de alguma palavra de incentivo ali, eu falo assim... Sonhe, porque a gente é movido de sonhos. Se a gente não sonhar, a gente fala assim, a gente vai vivendo, né? Deixa a vida me levar daquele jeito, tá bom do jeito que tá. E não. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é um emprego, meu sonho é um imóvel, meu sonho é um veículo, meu sonho é ser campeão disso, meu sonho é ser um atleta tal. Então coloque esse sonho como meta. Como meta. E se você atingir seu sonho, você é a pessoa mais realizada do mundo. Dentro da sua realidade, dentro das suas condições. Se você não atingir o seu sonho, com certeza você vai ser uma pessoa melhor. Com certeza você, nesse processo, eu falo que a vida é um processo, né? Você vai evoluir como ser humano, como cidadão, como profissional, como atleta, qualquer área, né? Então, por exemplo, para você ser um faixa preta de jiu-jitsu, você precisa passar por faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. Para você ser um jogador profissional de futebol, você tem que passar pelas categorias de base. Né? Para você ser um jogador profissional de basquete, tem que passar pelas categorias de base. Né? Para você ser um CEO de uma indústria, de uma empresa, de uma grande corporação, você tem que passar pelo processo, aí você ir amadurecendo. E na vida é a mesma coisa. Independente do seu sonho, independente do seu objetivo, busque. Que com certeza você vai ser uma pessoa melhor. E eu tô desanimado, tô para baixo, tô passando por um problema de saúde, passando por um problema familiar. Problema todo mundo tem. Eu falo que a história triste todo mundo tem. Todo mundo vai ter uma história triste na sua vida. Mas o que você vai fazer com essa história triste? Você vai olhar para o passado, como a gente falou há tempo agora, né? Ou você vai olhar para frente e falar assim, eu vou mudar o meu futuro. Porque o passado a gente não muda, mas o futuro depende da gente. Eu falo agora, assim, né? Eu não escolhi, a gente brinca, né? Que eu não escolhi aonde eu nasci, a família que eu nasci, mas assim, eu escolho as pessoas que eu quero que estejam comigo. Eu escolho o que eu quero na minha vida daqui para frente. Então, escolha quem você quer estar contigo, escolha o que você quer para sua vida e lute todos os dias da sua vida como se fosse o último, porque a gente não sabe quando é o último momento. Não desista de você, né? Exato. Não desista de você. Que legal. Obrigado. Depois dessa, a gente tem que finalizar com chave de ouro e agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de abrir o seu coração, de falar de um momento que não foi fácil, mas que foi transformador, né? Que mudou a sua vida e que da onde você saiu com várias vitórias, várias conquistas e podendo ajudar várias pessoas, que é o que a gente está falando, da importância disso. Exato. E te agradecer mesmo. Obrigada. Parabenizar sua mãe, sua avó, pelo filho que tem, pela educação que deu, porque olha, não é comum ver um menino desses com 37, menino. Obrigado, né? menina, mais uma vez. Com 21 anos, passando pelo que você passou, superando o que você superou, e seguindo em frente. Tudo Parabéns. que você está conquistando aí. E vai conquistar muito mais, né? Se Deus quiser, vai ser um atleta paralímpico nosso. Porque agora já vem uma sabedoria, já vem uma tarimba aí junto, né? Vai calejando, né? Exatamente. Obrigada. Agradecer vocês Obrigada, aqui, toda a equipe aqui. A gente que agradece. Obrigado. E a vocês todos que seguiram a gente agora, que acompanharam a gente até agora, sempre pelo YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, no JC Rio Claro. Aline Magaceron, Mônica Buteri, Ives Carbinati aqui hoje com a gente. E a gente só tem que agradecer e esperar vocês na quarta-feira que vem, às 19 horas. Tá bom? Chega junto com a gente. Tchau.